capítulo de número 11. Cadê o pai dessa criança? 2 aos Coríntios, capítulo 11. Quero ler 2 versículos desse capítulo com os irmãos e depois capítulo 12, de 1 a 10. 2 Coríntios 11, nós vamos ler os versículos 29 e 30. Diz assim a palavra do Senhor: Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? 12, a partir do versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando sou fraco, então é que sou forte. Senhor, nessa hora, toma as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos. E Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Usa, Deus, a Tua palavra e o que o Teu Espírito, Senhor Deus, esteja clareando a nossa mente, nosso coração. Esteja ministrando a cada um de nós a Tua vontade, Senhor. Nos guiando, ó Pai, na Tua multiforme graça, seja qual for a necessidade de cada um nessa noite. E, ó Deus, que o Senhor seja glorificado na exposição da Tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o cristianismo, ele tem muitos dos seus paradoxos. Nós já ouvimos muitas vezes, e são palavras de Jesus: aquele que quer ser o maior, sirva e seja o menor. A Bíblia nos diz que para que nós vivamos é necessário que a gente venha a morrer. A semente, se não cair na terra, não vai produzir fruto. Se ela não perder, ela não vai encontrar. E assim também nós vemos que se nós perdemos a nossa vida por amor do Pai, nós ganhamos a nossa vida e muito além disso, muitas outras coisas mais. Na realidade, são aparentes paradoxos, mas são sim a demonstração da fé que nós temos, que não é baseada nos costumes, no jeito, na filosofia, na lógica desse mundo, desse sistema de coisas. Mas de fato a Bíblia nos ensina que quanto mais nós diminuímos,
muito mais nós crescemos. Porque diminuímos aparentemente para esse mundo, mas crescemos na graça e no conhecimento, em estatura, e vamos a cada dia nos tornando mais parecido com Jesus, o Senhor de todas as coisas. No versículo de número 10 desse texto, encontramos também, aparentemente, um paradoxo. Quando sou fraco, então é que sou forte. Parece uma contrariedade, parece algo sem nexo. Parece que eu estou afirmando alguma coisa puramente poética, porque nós não vemos assim no dia a dia, na correria desses dias. Muito pelo contrário. No nosso mundo, a gente vê que as pessoas se exaltam de uma forma bem lógica. Quanto mais tenho, mais sou exaltado. Quanto mais eu cresço no sentido de aprendizado, de promoções, então isso é sinônimo de sucesso. Mas diferente do mundo, a diferença e a lógica que nós vemos na Bíblia é que as nossas convicções estão pautadas nas promessas e na própria vida, nas realizações de Jesus Cristo e não de outro homem qualquer. Interessante que, olhando sob essa ótica, irmãos, então, nós podemos estar aparentemente muito bem. Nenhum problema financeiro, nenhum problema de saúde, está tudo bem no casamento, relacionamento com os filhos, nota 10, show de bola. Nem vizinho me perturba, coisa boa. Está tudo caminhando, porém, eu posso aparentemente demonstrar isso, mas estar com o coração completamente distante da presença de Deus. Completamente vazio, seco, talvez bem próximo daquele vale de ossos que o profeta Ezequiel narra no seu livro. Ou eu posso estar, meu irmão, muitas vezes com o coração quebrado por algum tipo de situação. Eu posso estar passando por tempos muito difíceis. Posso muitas vezes estar sozinho, amargando com o meu choro dentro do lar. E ali experimentar muito, muito, muito da presença de Deus comigo. Experimentar não só o consolo, mas a intervenção do Senhor dentro do meu coração. O apóstolo Paulo, irmãos, nesse texto, ele vai nos mostrar de uma forma muito forte, muito bela, essa realidade na vida dele. E que pode ser a nossa realidade também. Talvez você, ao vir para a igreja, tenha vindo quase como aquele arroz de terceira, né, ou de quarta, todo moído. Se juntar tudo, não dá nada. Às vezes você vem para a igreja pensando, Senhor, será que hoje o Senhor vai se lembrar de mim? Porque se você olhar a realidade, às vezes dentro de casa, você não vinha. Se você pensar no que tem que ser pago amanhã, não vinha. Se você pensar nas dificuldades de saúde, nos exames que tem que ser feitos, nas situações que você tem enfrentado, você iria dizer, melhor ficar dentro de casa. Paulo, irmãos, é um homem extremamente poderoso, segundo a palavra de Deus. O livro de Atos, irmãos, nos narra que aquele homem chegou ao ponto de que ele andando pela rua, a sua sombra levava cura para as pessoas. Paulo era aquele camarada que pregando, e pelo que a Bíblia vai nos mostrando, Paulo não era um grande pregador, um homem eloquente. Paulo não era aquele que quando falava o auditório ficava todo ligado nele. Atos narra que ele pregando, ele foi se estendendo, e cai um camarada lá da janela, despenca lá embaixo e morre. Eutico. Mas Paulo tinha tanta autoridade que ele desce, ressuscita o camarada e põe ele para ouvir a pregação até o fim. E foi até de manhã. Paulo era o homem que escapou de naufrágios e chega num determinado lugar
um sinal de maldição para a época, uma cobra lhe pica. E ele não só sai isento daquilo ali, como ainda prega o evangelho para quem viu aquilo tudo. Quanto poder! Se você pega o Novo Testamento, pelo menos 12 cartas são dele. Mas Paulo também, não obstante carregar toda essa unção, toda essa capacitação dada pelo Espírito Santo de Deus, Paulo enfrentava extremamente as suas dores. Interessante que, para qualquer lado que você quiser apontar, Paulo pode ser um bom exemplo. Se você quiser conferir comigo, as dores físicas, os tormentos, as dificuldades estão presentes na sua vida. O livro de Gálatas, no capítulo 4, dos versículos 13 a 15, nos mostra que Paulo provavelmente tinha um sério problema de visão. E o texto de Gálatas diz que aqueles irmãos, Paulo falando, se fosse possível e necessário, eles arrancariam seus olhos para dar para Paulo. Paulo também, irmãos, nessa mesma carta que nós começamos a ler, 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 6, mostra que ele tinha alguma dificuldade com a fala. Daí nós dizermos que a sua prédica não era assim, então, das mais famosas, segundo os nossos olhares, né? Porque ainda com isso tudo, muitos se converteram com a sua pregação. Ele escrevendo nesse período aqui aos Coríntios, aquela igreja chega a dizer que a presença dele era um tanto desprezível. E eles dizem, as suas cartas são graves, são fortes, mas a presença dele, Paulo tinha as suas dores. E esse texto que nós lemos pode servir muito para nos mostrar que havia algo realmente no seu físico que o machucava. Paulo também, irmãos, experimentou sofrimento com pessoas, com seus amigos, escrevendo a Timóteo, a segunda carta, no capítulo 4, a partir do versículo 9, Paulo diz que aqueles que estavam próximos dele o abandonaram. Demas amou mais o século presente, deixou Paulo sozinho. Alexandre lhe causou muitos males, ele diz naquele texto. E ele diz para Timóteo, olha, vem estar comigo depressa porque eu estou sozinho, só está Lucas aqui comigo. Amigos que se vão. Quantas vezes pessoas em quem você confiou, gente que você investiu, às vezes, seu tempo, seu carinho, seu cuidado, foram exatamente aqueles que massacraram o seu calo. Mas Paulo também sofreu na mão dos seus inimigos, irmãos. 1 Coríntios, esse texto que a gente está aí analisando, no capítulo 11, de 24 a 26, mostra que Paulo sofreu e sofreu para valer na mão dos seus opositores. Dando uma estudada nesse texto e lendo alguns comentaristas, eles afirmam que Paulo por 8 vezes passou por uma sessão de chibatadas, 39 chibatadas. O texto mostra 5 aqui e mostra mais outras, mas os estudiosos trazendo diz que Paulo pelo menos 8 vezes foi chicoteado. E o texto diz, né, que é 40 menos 1, porque era 13 na frente e 2 sessões de 13 nas costas. Paulo passou também, e ainda nesse texto, 1 Coríntios 11, 24 a 26, na mão de falsos irmãos, como o texto nos diz. Gente que a princípio parecia ser muito legal. Ó, estamos junto. Estou ali contigo. Vai, Paulo. E está por trás dando punhalada. E por fim, meu irmão, dá uma olhada no capítulo 11 mesmo, esse que você está no versículo 28. Não bastasse sofrimento físico, sofrimento com as pessoas, as dificuldades, a pregação, ele diz que ainda se preocupava demais. Pesava sobre ele a preocupação com as igrejas que ele pastoreava.
os lugares onde ele pregou a palavra, aquilo realmente trazia preocupação ao coração daquele irmão de forma extrema. O que nós aprendemos, irmãos, que o Paulo que sofre todas essas coisas durante a sua trajetória é aquele mesmo Paulo que nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? O Paulo que toma chibatada hoje aqui, está cantando louvores à meia-noite e as cadeias se rompem lá em Filipos. O Paulo que uma hora, meu irmão, está pregando a palavra, ele tem que ser descido pela muralha por um cesto. Esse texto vai te mostrar isso. E são os irmãos que livram Paulo. Paulo é sucesso ou Paulo é fracasso? À luz da palavra de Deus, meu irmão, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas à luz desse mundo, nós podemos muitas vezes chegar e levantar dúvidas sobre a vida de Paulo. Que pregador é esse que não consegue obter pelo menos a sua própria cura? Que pregador é esse que tem que sair fugido muitas vezes das cidades? À luz do que nós vemos nesses nossos dias, irmãos, e as pregações que muitas vezes nós vemos por aí, onde está Paulo sem pelo menos o seu jumentinho, o último ano, conversível? Onde está Paulo que não tem uma mansão em Éfeso, uma outra em Corinto? Onde está Paulo que não constrói um novo templo de Salomão para pelo menos mostrar a sua glória para aquele povo? Sabe, meu irmão, o que eu quero trazer nessa noite é que muitas vezes, embora nós estejamos levantando essas questões, você mesmo nessa hora pode trazer sobre o seu coração: onde está o poder de Deus na minha vida? Porque eu não vejo as coisas acontecerem comigo como eu vejo na vida do fulano, do ciclano, como eu não vejo na vida daquele, daquela outra, e a gente se levanta comparando com outras pessoas. Aonde está o poder de Deus na minha vida, que eu não tenho tudo que eu desejo ter, e tantas outras pessoas que eu considero às vezes muito mais displicentes do que eu com as coisas de Deus? Aonde vejo sucesso na vida destes e não vejo na minha vida? Quantas vezes eu já chorei sozinho pensando: Senhor, por que fulano está sendo tão abençoado? E Pai, os anos vêm se passando e eu tenho estado aqui orando e clamando e jejuando e não vejo na minha vida as coisas acontecerem. Essa noite, meu irmão, eu gostaria, à luz do que Paulo nos traz nos versículos 7, 8, 9 e 10 desse texto, eu quero trazer para você o que eu aprendo com essa frase: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, então é que sou forte. O que eu aprendo, irmãos, olhando na vida desse apóstolo e à luz das Escrituras como um todo, porque as Escrituras, em vários outros textos, também vão nos mostrar essa mesma situação. Eu aprendo, meu irmão, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, em primeiro lugar, trazendo encorajamento naqueles momentos de maior humilhação que nós passamos. Interessante que quando você está com problemas, seja na sua área física, seja problema financeiro, seja no seu relacionamento conjugal, seja onde for, esses problemas te diminuem. Você muitas vezes começa a olhar para os outros e se sentir menor. Os problemas, meu irmão, eles te freiam. As pessoas têm projetos, têm sonhos, querem caminhar, a igreja quer fazer alguma coisa, mas você pensa: não, enquanto eu não resolver essa dificuldade na minha vida, eu não posso me doar. Enquanto a minha vida não entrar no lugar, eu não posso me atrever a me misturar com qualquer outra coisa, porque primeiro eu preciso resolver as minhas situações. Irmãos, quantas vezes a gente vai visitar uma pessoa e a pessoa está brigando com Deus porque ela não se sente capaz de atuar dentro da igreja porque tem um problema para resolver e esse problema não descola. Os problemas, irmãos, nos trazem, como a gente já disse, a gente se comparar com as pessoas e se sentir menor, e a gente se sente humilhado. A gente se sente num degrau mais baixo. Mas o que o texto nos mostra, meu irmão,
é que Paulo, ele experimentou tantas coisas e tantas grandezas, mas o Senhor colocou por ele um espinho na carne. O texto, irmãos, em nenhum outro lugar na palavra do Senhor vai nos mostrar o que de fato era esse tal espinho. Se era um problema de visão, se era um problema de fala, se era uma dificuldade que Paulo carregava, os estudiosos eles levantam várias situações, mas o fato é que se você olhar o texto diz que era um mensageiro de Satanás, do inimigo, para mostrar para Paulo, se você cair, eu estou aqui para te pegar. E o texto diz que ele era esbofeteado a fim de que ele não se exaltasse. Logo, se ele não podia se exaltar, cada vez, irmãos, que ele sentia esse problema, essa dificuldade, Paulo se diminuía. Paulo se colocava no lugar, aqui no texto, para onde ele deve colocar. Mas eu e você, talvez, irmãos, nós tenhamos outros tipos de situações que também nos oprimem, também nos esbofeteiam. Nós vemos situações que a gente fala, Senhor, como eu gostaria que isso fosse resolvido na minha casa. Se o Senhor me desse essa situação, aí eu ia deslanchar, Senhor. Aí eu ia pintar e bordar, aí eu ia ser aquele que ia te servir com o meu melhor. Porém, talvez o Senhor queira te encorajar a dizer apenas, Senhor, mesmo com essa dificuldade, eu vou te servir, porque eu sei que nessa dificuldade é o Senhor quem está comigo. Às vezes parece, irmãos, que isso não é suficiente. Mas quando eu me lembro que nas minhas dificuldades, Jesus está ali comigo, irmãos, eu começo a trazer ao meu coração que eu não estou sozinho na minha caminhada. Quando eu estou lutando, Jesus está ali comigo. Às vezes em silêncio, só ministrando o seu consolo e o seu refrigério no meu coração. Às vezes trazendo o seu abraço, o seu amparo. Os discípulos de Jesus estavam no meio da tempestade. O barco ia de um lado para o outro. Mas eles não se lembravam que era o Salvador que estava lá dentro do barco com eles. Na tempestade. Enquanto a onda ia para um lado, jogava para o outro, o Mestre estava lá dentro do barco. Muitas vezes, meu irmão, você se desespera, você questiona Deus e você não se lembra que dentro da sua casa, nas horas em que você está mais angustiado, é Jesus quem está ali contigo. O poder se aperfeiçoa na fraqueza, trazendo encorajamento para nós, irmãos, quando muitas vezes ninguém dá ouvidos. Porque, afinal de contas, todo mundo está ocupado, né? Todo mundo está vivendo freneticamente. Essa é a época, irmãos, que se você chama alguém até para um churrasco, é difícil. Porque o cara trabalha, o cara tem que fazer isso, ele viaja, ele volta, ninguém se encontra mais. E se dificilmente aí vai para um churrasco, se você fala assim, vem aqui orar comigo, já tem problema demais, ainda tem que dividir mais com os outros. Mas Jesus nunca desliga o telefone. Jesus nunca se vira contra. Jesus nunca diz para você, estou ocupado. Jesus está sempre perto, sempre junto. E é interessante, meu irmão, que isso traz encorajamento, porque é uma das coisas mais difíceis que a gente enfrenta. É mesmo a gente tendo problemas, a gente se sentir solitário. Mas quando eu sei que eu não estou sozinho mais, que eu tenho alguém para me ouvir pelo menos, muita coisa já mudou. Que dirá quando Jesus começa a operar, transformando, não é verdade? Como o poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu irmão, me encorajando na hora da humilhação. Mesmo que você pense, o que acontece com Paulo aqui, meu irmão? É interessante você olhar que Paulo está escrevendo um dualismo aqui, porque ele está num momento dizendo que ele teve uma linda visão, que ele foi ao terceiro céu. Ele diz, meu irmão, que ele ouviu coisas que não poderia compartilhar com homem algum. Mas foi-lhe dado um problema para que ele não se ensoberbecesse. Muitas vezes, meu irmão, a gente questiona ao Senhor, Senhor,
Por que eu? E o Senhor pode te trazer uma nova pergunta. Por que não você? Ou Ele pode te trazer uma resposta. Porque eu quero que você aprenda a ser acompanhado por mim. Encorajamento. Jesus está conosco. Filho de Deus está comigo. Tem alguém que me socorre. O barco está virando para um lado e para o outro. Mas eu sei que Ele está comigo. Meu irmão, se fosse só aqui, talvez a gente pudesse ainda ficar bastante frustrado. Muitas vezes nós questionamos porque queremos soluções. Queremos resoluções. E a segunda questão que eu aprendo, meu irmão, a segunda motivação, o segundo, como o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o que isso traz para mim, é que esse texto me mostra, irmãos, que na graça do Senhor há suficiência. Quando Paulo ora por 3 vezes, ele diz aqui, pelo menos, Senhor, me livra desse negócio. Irmãos, o que era um espinho na carne? O original traz uma questão que era como se fosse uma estaca que fincava e fincava e fincava. Era algo que realmente trazia incômodo. E o apóstolo ora. Eu creio que ele poderia orar, Senhor, eu sou um pregador da tua palavra, eu preciso isso resolvido. Quanto eu poderia fazer mais para ti, Senhor, se esse negócio fosse removido? E Paulo nos diz, irmãos, e ele usa uma expressão que é linda. Ele diz assim, versículo de número 9, então ele me disse. Para nós aqui, parece que Jesus só falou isso uma vez e pronto. Mas o texto no seu original traz um tipo verbal que nós não temos na nossa língua. E a melhor tradução seria, ele tem me dito, ou seja, Jesus continuamente vai respondendo para Paulo, a minha graça te basta. Ele ora por 3 vezes, só que ele ouve a resposta de Jesus continuamente, minha graça te basta, e vai te bastando, e vai te sustentando, e vai sendo suficiente para você, Paulo. Irmãos, o que ele quer nos dizer nessa situação? Se a graça do Senhor nos basta, Ele está dizendo, irmãos, que ela pode nos ensinar a viver no meio das dificuldades. Ainda que não venha a tal solução que eu almeje, ainda que não venha a cura que eu estou buscando, ainda que não venha aquela resposta que para mim seria a mais fantástica, na realidade, irmãos, eu vou sendo preenchido e entendendo que Deus já me deu muito mais do que aquilo. Paulo é aquele que disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é? Como assim lucro? Como que alguém vai lucrar? É só quando alguém entende de fato, irmãos, o que é Jesus na sua vida. Quem é Jesus? É interessante, meu irmão, que quando Jesus está mostrando para Paulo, Paulo, a minha graça é suficiente para você, nós precisamos nos lembrar um pouquinho daquela canção que a gente canta, né? Maravilhosa graça, é suficiente para mim. Às vezes, irmãos, nós encontramos pessoas que carregam problemas, e problemas grandes. Problemas que a gente olha e fala assim, como pode alguém viver contente com isso? Como pode? Um pai, uma mãe que luta com uma criança que não tem a menor condição de se comunicar com esse mundo. No entanto, todos os dias, mesmo com aquela criancinha no estado vegetativo, eles louvam a Deus e agradecem a Deus porque usufruem daquela presença ali com eles. Uma mãe que vira e fala assim, isso é o anjo que Deus pôs na minha vida, porque olhando para esse problema, todos os dias eu sei que eu preciso estar mais perto de Jesus para caminhar. Uma pessoa, irmãos, que às vezes luta com dificuldades, passa cada dia de uma vez assim, mas ralando. Quando vai se deitar, está extenuado, cansado.
e no outro dia vai ter que sair de novo para trabalhar porque o seu sustento é menos que contado. Mas quando chega de noite em casa, põe a sua cabeça no travesseiro e diz: Deus, obrigado, porque cada coisa que aconteceu hoje eu experimentei a tua mão sobre mim. Nós vivemos num país, irmãos, que tem sido engolido por um capitalismo, por uma necessidade de se ter mais do que precisa, e isso está estampado em todas as coisas desse nosso Brasil. Porém, quando a Bíblia nos diz assim, que a gente tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, isso soa para nós um tanto quanto piegas. Paulo, a minha graça te basta. Você vai ter que viver, Paulo, com essa questão para que você não se ensoberbeça, mas para que você aprenda a viver comigo, Jesus. Andando comigo, crescendo comigo, caminhando comigo. Sabe, meu irmão, uma coisa interessante é você conversar com alguém que depois de bastante tempo passando por uma dificuldade, ele não só encontra alegria no Senhor, como de fato ele começa a emanar alegria para as outras pessoas. Não sei se você já teve a oportunidade de conversar com alguém assim. Gente que você fala assim, mas como pode? Cada vez que eu converso com essa pessoa, traz alegria ao meu coração, traz uma bênção e não tem nada de... Tem sim. Aquela pessoa que você vai visitar e é você que sai consolado. Aquele que você vai, de repente, levar uma boa palavra, mas é você quem recebe uma boa palavra. Tem boas lembranças de alguns irmãos que o Senhor já chamou para a glória. E uma irmã que desde pequenininho eu aprendi a admirar era a nossa irmã Benizaide. Nós tínhamos uma reunião de oração aqui na segunda-feira à noite e ela vinha para frente com um caderninho pequeno. E folheava e cantava sozinha aqui na frente um hino de louvor ao Senhor. E várias vezes eu ouvi aquelas canções e não é o estilo de música que eu gosto, não era o jeito, mas irmãos, a gente via que era uma realidade aquilo que ela estava cantando na vida dela. Quantas vezes levou consolo, amparo, amizade. Me lembro quando nossa mãe lá em casa já adoentada, e muitas vezes ela ia lá, orava, abençoava. Tinha o testemunho de que a graça do Senhor era suficiente. E enquanto nós estávamos no meio, inseridos naquele contexto, parecia que de fato a gente estava em outro lugar. Não mais num contexto de dificuldade, de doença, mas parecia que o céu realmente tinha descido sobre nós. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que as pessoas cobram. Como nós precisamos de fato dizer: Senhor, eu quero realmente ser preenchido pela tua graça. Mas uma terceira coisa que eu aprendo, meu irmão, e aí talvez seja o maior segredo desse texto. Se você ler comigo, você vai ver que no versículo 9, ele diz assim: de boa vontade, então, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olhando esse texto, meu irmão, à luz dos nossos dias, parece que Paulo está completamente fora do seu juízo. Mas o que eu vejo, meu irmão, é que Paulo não está aqui sendo alguém que é masoquista, alguém que ama o sofrimento, alguém que diz assim: quanto mais bate, mais eu gosto. Alguém que está dizendo assim: quanto mais eu tropeço, mais eu fico feliz. Não é isso. O que Paulo está demonstrando, meu irmão, é que ele se gloria
ele se alegra porque ele aprende a depender de Jesus. E isso é o que eu aprendo nesse texto. Como o poder se aperfeiçoa na fraqueza, meu irmão, porque eu aprendo a depender de Jesus. E depender tem uma variante aqui que significa eu aprendo a confiar em Jesus. A depositar tudo aquilo que muitas vezes está preso, eu solto na mão do Senhor. O versículo 9 e 10, ele diz assim, eu me gloriarei. Em que ele vai se gloriar, meu irmão? Em ser fraco. Por quê? Quanto mais ele é exposto à fraqueza, mais ele tem o rei que lhe defende. Mais ainda, ele diz que sente prazer. Por que ele sente prazer? Porque se ele confia em Jesus Cristo, a primeira coisa que Jesus traz, meu irmão, é consolo. Jesus diz, Paulo, eu estou contigo, estou abraçando você, estou cuidando. Ele sente também alegria, meu irmão, porque se ele pode confiar, ele tira todo o fardo que está sobre os seus ombros. Ele já não tem mais que se preocupar que ele vai dar conta de tudo, mas ele sabe que Deus está cuidando dele, por isso ele pode se alegrar. Além disso, meu irmão, eu confio no Senhor e isso faz de mim alguém confiante também. Eu não sei se você já parou para ver uma criança pequena quando é colocada no ombro do pai, né? Aí alguém chega e brinca assim, você está alta em cima, né? E a criancinha se enche de vida porque se sente mesmo poderosa. E eu amo esse tipo de ilustração, meu irmão, porque, na realidade, quando nós confiamos no Senhor, a gente pode ser uma poeira, mas a gente sobe no ombro dos gigantes. Há uma ilustração que diz que um garotinho saiu com as suas bolinhas de gude e foi brincar com a turminha do bairro. E aí ele começa a jogar e começa a brincar e tal. E aí não sabia jogar tão bem, perdeu as suas bolinhas. E volta para casa. E aí o irmão mais velho fala, o que houve? Aquela coleção de bolinha que você tinha guardado, que você me deu de presente, eu perdi todas. Mas como assim perdeu? Guardei aquilo minha vida inteira, te dei e tal. Perdi. Os outros meninos jogavam melhor do que eu. Aquele irmão grande pega o mais novinho, vamos lá. E ele pega uma bolinha e fala assim, vamos jogar. Mas agora quem vai jogar é quem sabe jogar. E ele não só recupera as bolinhas que eram dele, como ele ganha dos outros. E fala para o irmão, da próxima vez, vê se você aprende a jogar primeiro, antes de sair brincando com aquilo que você não sabe. Quantas vezes, meu irmão, você entra nas brincadeiras desse mundo, sem saber com quem você está brincando? Quantas vezes, meu irmão, você põe você mesmo à prova, sem saber a resistência do seu corpo, sem saber os limites das coisas que você está entrando? Quantas vezes nos seus negócios você diz, agora eu vou arrebentar, eu vou vender demais, e você quebra? Quantas vezes, meu irmão, no seu casamento você diz, eu só vou dar uma olhada para o lado, mas quem está olhando junto com você é o seu cônjuge. E aí você é quebrado. Nessas horas, só quem pode reverter esse jogo é quem sabe jogar de fato, que é o Senhor. A minha graça te basta, porque nessas horas, irmãos, a gente vê que o poderoso não é a gente. A minha graça te basta para que você não tenha orgulho de dizer, eu venci, eu sou bom. Mas foi o Senhor que venceu todas as glórias por mim. É Ele que leva todo o crédito, Ele leva toda a fama, Ele leva todo o louvor, Ele de fato é exaltado e eu vou junto, porque eu vou experimentando do seu cuidado sobre mim. Veja como é que é um crente que conhece a graça e a bênção do Senhor e um que não conhece. Existe uma canção por aí que diz que quando as pessoas virem a vitória dela, eles vão estar lá na arquibancada tendo que aplaudir aquela que venceu.
Você já viu isso? Aquele que falava mal de mim agora tem que me aplaudir. Aonde você viu isso na Bíblia? Mas aquele outro que conhece a palavra, ele diz assim: tudo que eu tenho conquistado e até o que eu não tenho conquistado, eu devo a Jesus. E é a Ele que eu dou toda a glória. Eu quero finalizar essa palavra contigo. E eu gostaria de dizer para você o seguinte: o poder se aperfeiçoa na fraqueza, quando eu aprendo a glorificar a Jesus em qualquer circunstância. E eu poderia citar alguns exemplos para os irmãos, mas eu vou citar o que a Bíblia me ensina, que é o melhor exemplo. 3 homens estavam à beira da morte. 3 homens estavam para ser executados. E foi-lhes feita uma proposta: se vocês prostrados me adorarem, nenhum de vocês vai morrer. Aqueles 3 homens então dizem: olha, se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele ainda assim não quiser nos livrar, fica sabendo que nós não vamos retroceder. Esses homens eram os 3 companheiros de Daniel diante de uma fornalha. Daniel, quando soube de um decreto assim, semelhante, ele não foi dizer ao rei: vamos fazer um acordo. Mas ele foi fazer aquilo que ele fazia todos os dias: orar. Meu irmão, você está sofrendo. Você está precisando de encorajamento. Você muitas vezes tem andado cabisbaixo, meio frustrado. Talvez você está brigando com Deus, querendo, e ainda fazendo algumas propostas. E eu quero te dizer, meu irmão, que Deus é tão bom, que Deus não vai brigar com a gente quando a gente faz algumas propostas daquele tipo assim: Senhor, se o Senhor me der aquela promoção, aí eu vou te servir mais. Se o Senhor fizer o meu salário dobrar, aí eu vou passar a dar dízimo. Senhor, se o Senhor me curar, aí eu vou na igreja todo domingo, de manhã e de noite. Senhor, se o Senhor trouxer o meu filho para a igreja, aí, Senhor, eu vou te adorar demais. Meu irmão, não vamos barganhar com Deus. Vamos aprender a dizer: Senhor, eu quero aprender a me alegrar em qualquer que seja a circunstância. Porque eu sei, Deus, que no tempo certo, à medida que eu aprendo a caminhar com o Senhor vai me fazendo andar mais altaneiramente. Você tem passado por lutas? Por dificuldades? Eu queria chamar nossos irmãos do louvor aqui à frente e nós vamos cantar uma canção. Essa canção você conhece, mas eu queria deixar essas 3 expressões para você. Você precisa de encorajamento? Você precisa entender que a graça do Senhor é suficiente para você em qualquer circunstância. Você precisa, meu irmão, aprender a depender de Deus em todas as coisas. Confiar em Deus. Descansar no Senhor. Enquanto nós cantamos, pensa sobre isso. Pensa de fato se você tem vivido pela graça. E vamos pedir ao Senhor que hoje, se for da vontade dEle, traga um milagre sobre nós. Talvez o maior milagre seja o de converter o nosso coração um pouco mais. Alguns dizem assim: o crente se converteu uma vez e acabou. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que o crente a cada dia ele vai sendo transformado, como diz Paulo, de glória em glória, dia após dia. Talvez tenha uma área da sua vida que vocês tenham brigado e falado com Deus: Deus, muda isso, muda isso, muda isso. Quem sabe hoje seja a noite de você dizer assim: Senhor, se não for para mudar, que a Tua presença me encha de tal forma que eu use até mesmo essa situação para testemunhar para outras pessoas
que o Senhor é maior do que qualquer luta que a gente tem. Vamos cantar ao Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, mesmo no meio das lutas, sempre atentos, o Senhor está te acompanhando dentro do barco, dentro da sua casa, dentro da sua empresa. O Senhor está contigo ali onde você está. Estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar. A alegria do Senhor vem. A suficiência do Senhor vem. Aleluia. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. E assim nós caminhamos no Senhor dizendo: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra do Senhor vai sempre se cumprir. Aleluia. Quer a gente queira, quer não, a palavra sempre vai se cumprir. Aleluia. E
quando eu aprendo a descansar na palavra do Senhor, aí é que eu vejo de fato, eu sou fraco, pequenininho, o menor. Eu sei que não é na minha força que eu estou caminhando, mas é no ombro do meu irmão maior, o Senhor Jesus, e do meu Pai, o Senhor Criador de todas as coisas. Queria orar com você, meu irmão, minha irmã. Se você quiser vir aqui à frente, quiser que a gente ore com você, pode vir, nós estamos aqui para orar juntos. Se você quiser ficar no seu lugar, apenas cantar e dizer isso para o seu coração, amém, fique à vontade. Mas se você quiser alguém que venha te dar um abraço e dizer, vamos orar junto, porque eu preciso crer e viver que a graça do Senhor me basta, e de fato eu sou sustentado pela mão do Senhor. Vem aqui à frente, alguém vai estar orando com você e nós vamos clamar ao Senhor juntos, para que essa palavra esteja enraizada no nosso coração, para que a gente não seja provocado pelas pessoas de fora dizendo, cadê o teu Deus na hora das suas lutas? Mas que a gente possa dizer, o meu Deus está no mesmo lugar onde Ele sempre esteve, no meu coração e no seu trono de glória, e Ele está me fortalecendo e eu estou aprendendo a confiar nele a cada dia. Vamos chorar juntos, vamos clamar juntos, vamos orar juntos. Afinal de contas, essa é a casa do Pai, a casa dele, do Senhor, e Deus está nesse lugar. Queria chamar nossos irmãos do Ministério de Intercessão que estão por aí. Vamos orar com os irmãos aqui. Queria chamar nossos irmãos presbíteros que puderem vir orar também. Vamos orar juntos. E eu queria convocar você, meu irmão, que está aí no banco, para interceder também, dizer, Deus, abençoa a vida do meu irmão que está ali à frente, a minha irmã que está ali. Nós somos uma igreja só. E a melhor coisa que existe, irmãos, é quando a gente tem alguém para abraçar a gente junto e dizer, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo, Deus está contigo. Glória a Deus. Vamos cantar, sei que os teus olhos. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e Deus de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for,
Eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Deus sabe resolver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar. Você pode ficar de pé e cantar conosco, igreja. A palavra do Senhor jamais terá fim. A palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Erga sua voz e diga: posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A minha esperança, a minha dependência está nele, o Senhor Todo-Poderoso. Nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Porque Ele é o Deus da aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, Senhor Deus. Se você crê nisso, Louvado seja o teu nome, Senhor. exalte o nome do Senhor, meu irmão. Magnífico, chique. Abra os seus lábios e diga: Deus Todo-Poderoso, eu te exalto em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Te bendigo, Senhor. Te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor. Te louvo, Senhor. Te bendizemos, Senhor. Bendizemos, Senhor. Oh Deus, obrigado pelo teu Santo Espírito, Pai, nosso Deus. Aleluia, Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, Pai. Somente ao Teu nome da glória, Senhor. Somente ao Teu nome da glória, Pai. Santo Espírito de Deus, honra o Teu nome nesse lugar, Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado, louvado seja o Teu nome, Jesus. Aquilo que o Senhor tem para fazer, Ele vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Amém. Se você puder, meu irmão, estenda a mão para quem está do seu lado. E apenas eleve sua voz dizendo: meu irmão, creia e aprenda a depender de Deus. Ele está no controle. E Ele vai te levar a caminhar bem com Ele. Se você puder, vamos aplaudir o Senhor. Voltar para os nossos lugares. Aleluia, aleluia.
Vamos voltar para os nossos lugares, irmãos, agradecendo o nosso Deus, amém? Agradecendo ao Senhor. Estamos caminhando já para o fim desse nosso culto. Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Senhor, Pai. Tem alguém nos visitando nessa noite? Você que não é membro dessa igreja, é membro de outra igreja, de outra denominação, de outra religião, você que veio nos dar a alegria da sua presença, fica de pé. A gente quer te conhecer, estender a mão para você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinda você aqui no meio, jovem aqui do lado. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Nós queremos dizer que vocês alegram realmente nosso coração com a sua presença aqui e que vocês realmente se sintam bem, acolhidos nesse lugar e retornem outras vezes, porque isso traz alegria para o nosso coração. E levem nosso abraço e a bênção do Senhor sobre as suas vidas, suas casas também. Muito obrigado, que Deus os abençoe. Irmãos, essa semana, no sábado, nós temos uma atividade da juventude, não só da nossa igreja, mas o primeiro trabalho da nova federação dos jovens das igrejas presbiterianas aqui da nossa cidade, do nosso presbitério, sábado a partir de 7h30, mas não é uma programação só para os jovens, então você que puder, outros irmãos, mais velhos, mais novos, fique à vontade, vem estar com essa turma aqui no sábado que vem, às 7h30 da noite. Amanhã nós temos reunião de oração, 2h30 da tarde. Vamos continuar juntos, orando, pedindo a bênção do Senhor. Na terça, na quarta-feira, na quinta, nós temos grupos familiares se reunindo. Às vezes você está perdidão, não sabe o que vai fazer, precisando estar com alguém. Tem vários irmãos se reunindo em várias casas. Você pode pegar o boletim, tem endereço, telefone. Às vezes você fala, mas eu não conheço ninguém. Não tem problema, eles também não te conhecem, vão te conhecer. É um trabalho de conhecimento mútuo. E na quinta-feira, os jovens se reúnem aqui para um momento deles. Sexta-feira, os adolescentes e alguns jovens também, nós temos atividade aqui. Enfim, tem atividade para a semana toda, para preencher seu coração e sua vida. E temos uma programação especial na quarta-feira. Nossa irmã Luzia, cadê a Luzia? Fica de pé aí, querido. Nossa irmã Luzia está formando em estética, curso de estética, e haverá um culto lá na igreja Casa da Bênção, ali na Avenida 7, na quarta-feira, às 19h30. E a Luzia convida os irmãos que puderem estar lá, dar um abraço nela também, e celebrar essa vitória, essa conquista, que ela está tendo nesse momento da sua vida. Louvado seja Deus. E nós vamos cantar um cântico ao Senhor, encerrando esse momento de culto, para que a gente guarde aquilo que a gente ouviu nessa noite através de uma canção. E depois nós vamos orar pela vida da Luzia, agradecendo isso ao Senhor, a bênção do Senhor. Agradecer a Deus pela vida da Virgínia, que está ali atrás, teve alguns dias hospitalizado, mas é muito bom te ver de novo. Deus te abençoe, a vida do Jardim também, E é interessante, uns irmãos chegando, a bênção do Senhor vindo junto, outros irmãos precisando do cuidado do Senhor, e o barco vai andando. Louvado seja Deus, a gente vai junto. Amém? Vamos ficar de pé e vamos cantar. Senhor, só a tua graça me basta. Com alegria no Senhor.
Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Não vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me fez. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Na fraqueza é que sou forte. Na fraqueza é que sou forte, pois sei que estás comigo. Não vou desanimar, não temo o perigo. Me alegro em minhas provas, pois sei que vou vencer. Eu creio na promessa que o Senhor me deu. Posso até chorar, mas a alegria vem. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta, o melhor Ele já me deu. Me deu a salvação, vamos dizer juntos. Me deu a salvação, me deu o seu perdão. Quando enviou Jesus, sou salvo pela... Me deu a salvação, me deu a salvação, me deu o seu perdão. Quando enviou Jesus, sou salvo pela cruz. Só a graça do Senhor me basta, O melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta. O melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta. O melhor Ele já me deu. Só a graça do Senhor me basta. O melhor Ele já me deu. Glória ao nome do Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, por esse tempo na Tua presença. E, Senhor, o tempo que a gente dedica exclusivamente a Te engrandecer e Te louvar e cultuar ao Senhor. Mas, Pai, que coisa maravilhosa, porque enquanto nós Te exaltamos, o Senhor trata o nosso coração. Enquanto, ó Deus, nós elevamos o Teu nome, o Senhor, ó Deus, estende a Tua mão para nós. Enquanto, ó Pai, nós dizemos que o Senhor é grande, o Senhor nos diz que nós não somos tão pequenos assim que o Senhor não possa nos enxergar. Pai, enquanto nós dizemos, Senhor, estou a perigo, o Senhor nos diz, eu estou contigo. Muito obrigado, Pai. Senhor, que seja assim durante toda essa semana, que a cada dia, Senhor, nós nos lembremos que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza, que o Senhor está no meio das lutas e dificuldades e o Senhor jamais vai nos desamparar. E que, ó Deus, no nome santo de Jesus, nós nos lembremos que às vezes a resposta que nós queremos ouvir não é aquela que o Senhor tem no teu coração, mas o Senhor tem outra muito melhor, porque, como diz a tua palavra, a tua vontade é boa, perfeita e é agradável àquele que te ama. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos uma semana na tua presença, livra-nos do pecado em nome de Jesus. Que, ó Deus, nós tenhamos realmente a coragem de fugir de todo mal, Pai.
E, ó Deus, que o Senhor coloque no nosso lábio sempre gratidão e louvor, exaltação ao teu doce nome, Pai. Senhor, em nome de Jesus, queremos te bendizer também pela vitória que o Senhor concede à tua serva, a nossa irmã Luzia. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa vitória. Que o Senhor abençoe, Pai. Ela que já tem desenvolvido profissionalmente, ela já tem, ó Deus, caminhado nessa área, que o Senhor a faça, ó Deus, cada vez mais próxima de Ti. E que com o seu trabalho, com a sua atividade, ó Deus, ela glorifique o Teu nome também, Pai. E, Senhor, sobre todos nós queremos dizer, agrada-te, ó Deus, em nos fazer homens e mulheres que se santificam e que testemunham do Teu amor, onde quer que nós passamos. Pai, queremos te agradecer, queremos te louvar pela bênção que o Senhor concedeu também à nossa irmã Virgínia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem demonstrado o Teu cuidado. Que o Senhor dê, ó Deus, total restabelecimento para ela. E que, ó Pai, ela possa voltar às suas ocupações normais, ao seu cuidado, Deus, dentro de casa. E que o Senhor abençoe a sua vida, o seu casamento e toda a sua família para a glória do Senhor. Ó Deus, sobretudo, fica conosco, Pai. A Tua presença, a Tua graça é melhor do que a vida. Nós cantamos isso, precisamos aprender a viver isso também. Muito obrigado, Pai. Irmãos e irmãs amados em Cristo, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a unção, o poder do Espírito Santo de Deus, sejam sobre todos nós aqui e sobre toda a igreja do Senhor Jesus espalhada nessa terra. Não somente hoje, mas para todos sempre. Nós dizemos amém. Graças a Deus. Vamos cantar um amém tríplice juntos? Deus te abençoe, boa semana.